Bom dia a todos e todas. Com muito prazer, iniciamos o terceiro e último dia do nosso primeiro encontro nacional da Rede Brasileira de Estudos Geográficos sobre Comércio e Consumo e o quinto Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. De início, eu gostaria de agradecer ao professor Cláudio Ressurreição, que esteve conosco na coordenação local do evento, e também fazer uma saudação especial à professora Silvana Pintaldi, que é coordenadora da Rebeca, a professor Sidney Gonçalves Vieira, que é o coordenador adjunto e que neste momento está na coordenação, e de imediato iniciaremos a nossa mesa 3, que trata do tema comércio, permanências e rupturas. Neste momento, nós vamos discutir, interpretar e problematizar alguns aspectos da nossa realidade nacional a partir das falas de três colegas, a professora Tatiane Godoy, a professora Juliana Giotto Zanqueta e o professor Érico Miranda. De imediato, eu vou solicitar que a primeira... Bom, antes deixa eu explicar uma coisa. Como vocês já devem saber, a nossa forma de apresentação, ela se faz a partir da exposição de um vídeo de cada um dos palestrantes, e ao final nós teremos um momento para as falas, os debates, as discussões. Dessa forma, nós passamos de imediato para a primeira apresentação da professora Tatiane Godoy. A professora Tatiane Godoy é doutora em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, do campus de Rio Claro. Ela cumpriu o estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, tem pós-doutorado pela Universidade Federal de São Carlos e pelo Instituto de Altos Estudos da América Latina, na França. É professora do Departamento de Geografia e da pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, e o seu trabalho, que ela vai expor aqui agora, é uma crítica aos supermercados como forma hegemônica de abastecimento alimentar. Então, passaremos agora ao primeiro dos vídeos e depois iremos à sequência. Muito bom dia. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Tatiane Godoy, eu sou da Universidade Federal de São João del Rei e agradeço ao convite e cumprimento a comissão organizadora do primeiro encontro nacional da Rede Brasileira de Estudos Geográficos sobre Comércio e Consumo e do quinto Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. Necessário e imperativo pensar nas permanências e rupturas do comércio sob a leitura da geografia nos permite analisar as estratégias de reprodução do capital que se materializam nas formas de reprodução do espaço social. A tarefa que o tempo presente nos impõe vai ao encontro do legado dos estudos críticos. Compreender a realidade para transformá-la é uma emergência. Dessa forma, o tema que nos traz para esse encontro coloca a imposição de descortinar um sistema tão presente no cotidiano que, embora se mostre como banal, estrutura a forma como a nossa sociedade se reproduz. Minha apresentação tem como objetivo relacionar duas linhas de pesquisa às quais eu me dedico. A mais recente, que analisa a relação entre a urbanização e a precarização do trabalho, tendo como objeto o comércio varejista de abastecimento alimentar. A outra linha de pesquisa trata do espaço da economia solidária e, mais detidamente, do espaço da troca da economia solidária. A partir de uma crítica ao supermercadismo, trago para o debate as possibilidades apresentadas por algumas experiências que integram aquilo que denominamos como economia solidária ou economia popular solidária. Farei, então, a apresentação de alguns slides que nos auxiliem na compreensão das questões que trarei para o debate.
Então, como contribuição para esse tema do comércio, das rupturas e permanências, eu trago aqui a discussão da economia solidária como uma ruptura ao supermercadismo. Essa apresentação tem 2 tópicos principais. O primeiro, que traz questões sobre a grande distribuição, o problema da grande distribuição. E o segundo tópico, que aborda o comércio e o consumo solidário na cidade. Então, é a partir desses 2 tópicos que vou me aprofundar. Amparada, né, em 2 eixos de pesquisa. O primeiro, que trata da concentração varejista e da precarização. Então, tentando identificar as relações entre concentração financeira e territorial de supermercados e hipermercados e o grau de precarização do trabalho. Um outro eixo, que se baseia principalmente na orientação de pesquisas de iniciação científica e de mestrado aqui na Universidade Federal de São João del Rei, se baseia na discussão da economia solidária, na sua relação com a agroecologia e com a soberania alimentar, procurando evidenciar experiências populares que rompam com o sistema supermercadista. Então, é amparado nesses 2 eixos também que trago algumas questões para a gente pensar. Para iniciar essa discussão, uma das questões que nos orienta e que é uma pergunta que sempre tentamos responder é de que, em que medida as mutações dos espaços de comércio e de consumo transformam as condições de reprodução social e de reprodução do trabalho. Então, essa é uma questão que sempre está orientando as nossas pesquisas. E, para começar a abordar o problema da grande distribuição, eu trago aqui alguns dados para a gente compreender como que esse setor se estrutura no Brasil. Então, temos aqui dados elencados no ranking dos maiores supermercadistas no Brasil, elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados. Esse ranking é feito todos os anos e os dados mais recentes são de 2020, a partir das respostas que as próprias redes encaminham para a Associação Brasileira. Então, esses dados, na verdade, eles são dados de 2019 publicados em 2020. O que a gente pode destacar do que temos aqui, né, com referência a esses 5 primeiros colocados do ranking? O ranking é muito mais extenso do que esse, mas ele nos ilustra que as 3 principais redes varejistas do país são de capital internacional. Carrefour, capital francês, GPA, né, Grupo Pão de Açúcar, adquirido pelo Casino, capital francês, em 2012, e Cencosud Brasil, que é de capital chileno e tem grande atuação no Nordeste. No Brasil, a sede dessas redes, né, estão em São Paulo, no caso do Carrefour e do Grupo Pão de Açúcar, e o Cencosud em Sergipe. É para se destacar que, principalmente, essas 2 primeiras redes, elas têm um faturamento acima dos 60 bilhões de reais, faturamento anual, com referência a essa classificação de 2020. Então, elas concentram grande parte do faturamento, concentram grande parte do número de lojas no Brasil e do número de funcionários. Uma especificidade desses dados, dessa classificação de 2020, é que aqui não aparece o Walmart. O grupo Walmart não forneceu os dados para o levantamento da Abras nesse ano. A empresa, no ano anterior, estava ranqueada na 3ª posição entre as maiores do Brasil. Recentemente, o Carrefour comprou o Big, que é a rede de hipermercados do Walmart, localizada no Brasil. Então, o Carrefour expandiu a sua rede a partir da compra do Big. Então, o Walmart de capital estadual
estadunidense, figurava até a classificação de 2019, nos 3 primeiros lugares desse ranking, sucedido pelo Cencosud de capital chileno. E aí, a gente vê aqui que nesse ranking de 2020 a gente tem de capital nacional e o fato com sede no Paraná e SCDB, Comércio e Alimentos, com sede em São Paulo, mas vejam que o faturamento é significativamente inferior ao Carrefour e ao Grupo Pão de Açúcar. Então, esses são alguns destaques. Eu gostaria de destacar também o número de funcionários onde o estoque e o que está em exposição compartilham do mesmo espaço. Então, é um formato que tem se expandido bastante no Brasil e isso deve nos chamar a atenção, sobretudo nos últimos tempos. O Carrefour tem em torno de 321 mil funcionários no mundo todo, com cerca de 300 funções diferentes. O Grupo Pão de Açúcar é originalmente de capital nacional, mas adquirido pelo Grupo Casino em 2012. Então, pelo Grupo Casino, hoje são 220 mil lojas em 27 países. Então, tem uma atuação expressiva na América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, atuação na França, e também tem alguns representantes na África e na Ásia. Então, a gente tem nesse grupo, né, do Grupo Pão de Açúcar, que integra o Casino, cerca de 225 mil funcionários em todas as suas redes globais. E o Cencosud, que é um consórcio empresarial multinacional chileno, atua em 5 países, além do Brasil, na Colômbia, no Peru, na Argentina e no Chile, de onde é oriundo seu capital, e tem 140 mil funcionários nesses 5 países. Então, essas são as 3 principais redes que atuam no Brasil. É importante destacar que o sistema de varejo alimentar no Brasil é controlado por capital estrangeiro. Então, 66% do faturamento bruto das 20 maiores do país estão na mão dessas redes internacionais. São 131 bilhões de reais de um total de 197 bilhões de reais de faturamento em 2020. E representam 2/3 das lojas das 20 maiores do país. Elas concentram 1.742 lojas no país. Então, a gente tem um sistema de abastecimento alimentar controlado por capital estrangeiro. E aí as questões que a gente pode levantar diz respeito à soberania alimentar, que não está só atrelada à produção de alimentos, mas ao controle de distribuição desses alimentos. E esse controle de distribuição no Brasil
ele está nas mãos de um capital estrangeiro que determina como que é feita, desde a produção no campo, aquilo que é produzido no Brasil, do que é industrializado, daquilo que vai ser disponibilizado nas suas lojas, né? Então faz todo esse controle, desde a produção, da distribuição e determinando aquilo que vai ser consumido no país. Então quando a gente pensa no sistema alimentar brasileiro, qual é a fragilidade em que ele se coloca, tendo o seu controle operacionalizado por um capital que é estrangeiro. Então, para a gente poder aqui só levantar alguns dos pontos que a gente destaca do problema da grande distribuição e do supermercadismo como modelo, poderíamos aprofundar cada um desses pontos, mas para destacar, pensar que há um desmonte do sistema alimentar no Brasil, que houve um sucateamento das estruturas públicas de abastecimento, com um desarranjo dos sistemas alimentares locais. Então, um Estado que tinha algum controle sobre a distribuição, com os mercados públicos, com os centros de distribuição, CEASAs, no estado de São Paulo, CEAGESP, esse controle do Estado foi direcionado para o mercado, inclusive com financiamento do Estado. São muitos os trabalhos que vão tratar do financiamento do BNDES para essas grandes redes. O Grupo Pão de Açúcar se beneficiou enormemente desses empréstimos feitos pelo Estado com um pagamento de juros baixíssimos. Então, a gente tem um desmonte do sistema alimentar. Outro ponto importante que destaco é da exploração do trabalho, né, da precarização das condições dos trabalhadores desse setor, né, com baixos salários, alta rotatividade, a expansão do modelo denominado de walmartização, né, um modelo promovido pelo Walmart, de inibir a organização dos trabalhadores em torno dos sindicatos, e essa é uma prática que o Walmart, inclusive, oferece consultoria para outras redes, para poder estruturar uma metodologia de controle dos trabalhadores. Outro ponto que nos diz particularmente respeito da reprodução capitalista do espaço urbano, então a implantação desses diferentes formatos reforçam desigualdades socioespaciais, criam eixos de valorização imobiliária. Hoje, a implantação dos atacarejos se dá, sobretudo, nas franjas urbanas, nas periferias mais empobrecidas, né? Então, questões para a gente pensar sobre a reprodução capitalista do espaço urbano. E, nos últimos tempos, tem ficado bastante notória a violência que se pratica nesses espaços, né? São várias denúncias de casos de torturas praticadas por agentes de segurança dessas lojas. Tem aumentado muito o número de furtos famélicos, né? Furtos que são realizados principalmente por mulheres mães, que, no desespero por não conseguir alimento, praticam esse tipo de furto, e essas lojas têm sido lugares de repressão e de morte. E aí a gente vem trazer a possibilidade, então, de um contraponto, né, de uma crítica à economia política do espaço. Se a gente vive num modo de produção que prima pela acumulação sempre ampliada do capital, é de fundamental importância que se identifique seus agentes, suas práticas, suas relações de produção e, sobretudo, suas relações sociais de produção. A sociedade do espetáculo constrói a sua unidade sobre o esfacelamento, a especialização extrema do trabalho com a perda da consciência coletiva e das solidariedades. A transformação desse mundo da mercadoria espetacularizado passa necessariamente pelo desenvolvimento da luta de classe, que inclua a sua forma moderna, a luta por uma nova cidadania e uma luta pelo espaço e pelo tempo. Por isso a gente traz aqui uma compreensão sobre a economia solidária, que consiste numa forma de produção, distribuição, comercialização, troca, consumo e finanças, de base cooperativista e autogestionária, que tem como finalidade a reprodução do trabalho associado e de um outro modo de viver.
Essa forma de produção envolve a dimensão social, econômica, política, cultural e espacial, onde se insere com a perspectiva da construção de uma sociedade solidária e democrática, reafirmando a emergência de atores sociais com a emancipação dos trabalhadores como sujeitos históricos. A gente compreende a economia solidária em dois níveis. Como conceito, ela significa um conjunto de ações de caráter econômico, social, político e cultural, definidoras de uma outra forma de apropriação da mais-valia do trabalho. Como prática econômica, ela se realiza na forma de cooperativas, de associações, de bancos comunitários, de clubes de troca e grupos informais, que estabelecem relações sociais baseadas na solidariedade econômica, social e política, desenvolvendo uma democracia participativa na gestão do espaço, da produção, da troca, da distribuição e do consumo. Então, como pensar uma geografia do comércio e do consumo nas trocas da economia solidária? Se a gente concorda com a Silvana Pintaldi que as pesquisas na esfera da geografia do comércio e do consumo necessariamente precisam dar conta de um espaço que vai muito além do circuito econômico, afirmamos que pensar nas formas da troca e do consumo solidários nos permite conceber a construção de novos espaços que vão além da dimensão econômica, mas que se caracterizam por novos conteúdos políticos e sociais. Esses novos espaços econômicos vão ao encontro de um projeto de direito à cidade, na forma de um projeto de transformação da cidade, de compreender a relação entre essas experiências e o espaço urbano, que permite compreender a avançar na construção desse projeto de transformação radicalmente diferente da forma como são regidas atualmente pelo capitalismo. Então, pensar em novos espaços econômicos, pensar nas formas de troca e consumo solidários para conceber novos espaços econômicos caracterizados por novos conteúdos políticos e sociais. E nos permite pensar na soberania alimentar, que é o direito dos povos a definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos. Trago aqui como 2 exemplos, de forma bastante resumida, um primeiro daqui de São João del Rei, da AFAS, da Associação de Produtores da Agricultura Familiar, que, organizados numa série de empreendimentos, de coletivos de economia solidária, que comercializavam em feiras de economia solidária aqui na cidade, tiveram que se reorganizar a partir da pandemia e das restrições com distanciamento social, e realizaram uma reorganização dessa relação com o consumidor a partir de cestas programadas. Então, na Feira da Economia Popular Solidária, a entrega de cestas programadas durante a pandemia, em que o consumidor, toda semana, tem acesso a um site onde estão lá os produtos que são cultivados por esses agricultores familiares, né, e eles são, toda semana, preparados e entregues nos domicílios. Essa experiência está completando agora 1 ano e permitiu que esses agricultores continuassem a sua produção e a sua comercialização. Outra experiência que tem uma capilaridade maior, presente mais nas capitais, é o Armazém do Campo, do MST, com lojas hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e no Recife, também adaptando para os tempos de distanciamento social. A loja de São Paulo tem feito as suas vendas pelo comércio eletrônico, então é também uma loja que comercializa produtos da agroecologia, da agricultura familiar, e que oferecem aí uma possibilidade de contraponto a esse supermercadismo. Então, pensar na produção não capitalista do espaço, né? Identificar e analisar as formas da troca na economia solidária e a sua relação com o espaço produzido pelo capitalismo nos coloca diante de uma nova possibilidade de entendimento sobre as condições de reprodução social.
A gente parte da premissa que o consumo é um dos eixos de construção da identidade. Se no capitalismo o consumo impõe a mundialização e a alienação do lugar por meio da homogeneização de um gosto global oferecido pelas grandes marcas mundiais de varejo e as suas franquias, a gente parte com a hipótese que na economia solidária o consumo busca a apropriação e o pertencimento do lugar por comunidades que reproduzem as suas condições de vida através de relações sociais baseadas na reciprocidade e na cooperação. Portanto, eu encerro aqui a minha fala e me coloco à disposição para que a gente possa fazer o debate, que vai ter sequência, e agradeço enormemente a possibilidade de estar debatendo com vocês. Muito obrigada. Bom, agradecendo a professora Tatiane Godoy, que nos apresentou uma crítica ao supermercadismo, e mais do que isso, também nos apresenta o seu contraexemplo, né, que é a economia popular e solidária, que busca, ou que nos oferece como alternativa a produção não capitalista, eu diria até anticapitalista, do espaço. E dito isso, passamos à fala do professor Érico Miranda, que dialoga bastante com essa primeira fala da professora Tatiane. O professor Érico, ele tem formação em economia, tanto em graduação, mestrado e doutorado, tendo feito a sua graduação e o seu mestrado na Universidade Federal da Paraíba, e o seu doutorado também em economia na Universidade Federal de Pernambuco. O professor Érico é docente da Universidade Federal de Campina Grande, onde tem desenvolvido toda uma experiência de pesquisa sobre a economia solidária no Brasil. E é exatamente esse tema que o professor Érico nos trará agora. Ele se propôs a realizar uma espécie de um painel da experiência da economia solidária no nosso país. Então, solicito já a abertura do vídeo para que nós possamos apreciá-lo. Bom dia a todos. Com que satisfação nos fazemos presentes neste evento. E aqui agradecemos a coordenação pelo convite realizado para que viéssemos com um olhar de economista em um evento predominantemente formado por geógrafos, para que aqui pudéssemos discutir, debater sobre a economia solidária, trazer um painel sobre o desenvolvimento recente desta experiência na economia brasileira. E, neste instante, gostaria de cumprimentar as debatedoras desta mesa, a professora Tatiane, a professora Juliana, assim como ao professor Paulo Roberto, que nos honra na condição de mediador. Queremos falar aqui desta experiência de economia solidária, colocando esta experiência dentro do pensamento econômico, da ciência econômica. Posteriormente, analisar mais detidamente aquilo que se configura como paradigma da economia solidária. Posteriormente, oferecer alguns traços daquilo que é a experiência de economia solidária no Brasil mais recente. E, por fim, tecer algumas considerações sobre perspectivas futuras para os empreendimentos solidários. Quando falamos em termos de ciência econômica, queremos enfatizar este aspecto porque, desde o seu alvorecer, queremos dizer, desde quando a economia assume o status de ciência, estas duas dimensões, economia e solidariedade ou fraternidade, como que não se comunicam. As duas instituições, mercados e empresa, parecem não funcionar ou não se orientar sobre a lógica da fraternidade ou da solidariedade. De modo que o homem econômico, que é libertado a partir de Adam Smith, na sua obra A Riqueza das Nações, é aquele homem que se move em busca da maximização do lucro. A sua orientação é a busca egóica do auto-interesse,
de tal forma que é o egoísmo e não a solidariedade que movimenta o agir deste agente econômico novo, este homem econômico na circunstância de formação, constituição e expansão do sistema capitalista. Então, na doutrina dominante econômica, na escola dominante do pensamento econômico, do liberalismo que é trazido da economia inglesa, nós vamos situar empresas e mercados como sendo a expressão máxima da sociabilidade. Eis que o liberalismo confere aos mercados a expressão máxima de realização da felicidade social. Felicidade essa relacionada à obtenção de bens, porque as mercadorias desde então têm sido apreciadas como bens, como propiciando o bem público. E quando vemos as situações e os mercados tal como encontramos hoje, né, o resultado e as mercadorias oferecidas pela indústria armamentista, por exemplo, não podemos chamar isto de bens, mas convencionou-se que as empresas ofertariam bens e serviços. E se perguntássemos a este homem econômico, né, dentro do pensamento liberal, afinal de contas, sobre a solidariedade, ele haveria de dizer: solidariedade você encontra no resultado das atividades que eu proporciono através da minha busca pelo autointeresse. Enquanto eu busco o autointeresse, forneço bens, empregos e renda para a sociedade, de modo que a expressão máxima de sociabilidade adviria do próprio mercado. Mas quando investigamos exatamente a consideração destes elementos na economia marxista, numa visão crítica da economia política, nós temos exatamente uma visão distinta, porque iremos encontrar uma percepção da empresa e do mercado capitalista como entidades antissociais, como defendendo valores absolutamente contraditórios aos valores da sociabilidade, porque, em última instância, empresa representa a alimentação de um sistema de desigualdade que se expressa na apropriação privada de trabalho não pago. E os mercados representariam formas de expressão de uma relação de troca que, em que pese se imaginar igualitária, estaria a esconder uma relação de exploração. Eis porque, na visão marxista, empresa e mercado não se coaduna com a ideia de solidariedade. Mas estas percepções, tanto na dimensão do mainstream econômico, quanto na sua visão crítica, foram atualizadas mais recentemente. Do ponto de vista da percepção do mainstream renovado, nós vamos encontrar, por exemplo, uma postulação em termos da ação estatal e naquilo que se configurou no pós-guerra como estado do bem-estar social, não é? Um crescimento das atividades estatais para dar conta de elementos de dinamização econômica e também de fortalecimento de políticas sociais que emancipassem os setores excluídos da sociedade e, desta forma, em contraposição à teoria econômica tradicional. Posteriormente, atualizações que se fizeram, trazer para o ambiente interno às empresas, e não tão somente pela ação estatal, interno às empresas e aos mercados, noções de solidariedade, como a ideia de empresas de responsabilidade social, os empreendimentos sociais, os negócios sociais, tal como formulados por Yunus, ou as experiências de economia da comunhão, como propugnados por Bruni. São todas expressões de solidariedade trazidas a exame numa determinada perspectiva. A perspectiva que iremos colocar a exame aqui está mais afeta ao ambiente crítico da economia política, que é o ambiente da economia marxista, porque é assim que veio se expressar no ambiente nacional.
a economia brasileira passou a experimentar estas experiências de empreendimentos de economia solidária a partir dos anos 90. Estamos aqui vinculados num ambiente econômico extremamente rico, porque logo após a Constituinte e a redemocratização, nós tínhamos um estatuto normativo, a Constituição brasileira, com princípios reguladores da atividade econômica, que traziam, atualizavam para o Brasil os direitos sociais que estavam referidos ao estado de bem-estar social na Europa. E há de se situar que estamos verificando um período em que o próprio estado do bem-estar social se via questionado pela emergência da proposta neoliberal. O Brasil, portanto, tinha essas duas dimensões em conflitos. Tinha adicionado ao campo normativo direitos que faziam imaginar a construção de um estado de bem-estar social, mesmo que tardio, ao mesmo tempo em que aqui também sofria influências da experiência neoliberal. E neste conflito, uma crise econômica. Então, o quadro social que tínhamos nos anos 90 era uma crise econômica, e devemos lembrar, naquele tempo não tínhamos as políticas sociais que hoje possuíamos, não havia uma rede de proteção social, então a miséria, a pobreza, o desemprego campeava em larga margem da sociedade. É neste momento que algumas experiências de trabalhadores, em buscando iniciativas de recuperação de empresas falidas, assumindo massas falidas de empresas em projetos associativos, comunitários e, portanto, de conteúdo cooperativo, começou a ser proposto no espaço nacional, visto inclusive com desconfiança no ambiente acadêmico e nos movimentos sociais, porque, para os movimentos sociais, estas experiências significavam, em grande medida, precarização de direitos trabalhistas. A bem da verdade, algumas experiências de cooperativas de trabalhadores, desde então, em particular aquelas que ofertavam serviços a entes públicos, a órgãos públicos nas 3 esferas, em atividades de limpeza, de vigilância, etc., também se configuraram como que uma burla ao sistema, ao regramento dos direitos trabalhistas, porque eram empresas de prestação de serviços que se configuravam como cooperativas para não oferecerem direitos trabalhistas aos trabalhadores que ali se movimentavam na prestação de serviços. Então, isso gerou uma série de desconfianças nos movimentos sociais e também gerou uma série de investigações por parte do Ministério Público, etc. Mas, bem, essas desconfianças perduraram ao longo de um tempo, mas se valorizou a proposição, né, tanto no ambiente acadêmico, quanto nos movimentos sociais, quanto no ambiente político, mais vinculados a trajetórias marxistas, de tal sorte que essa experiência, ainda mais quando tematizadas e quando já adquirindo esta nomenclatura de economia solidária, eis que, a partir do trabalho seminal de Paul Singer na categorização destas experiências, que se configuram como múltiplas experiências de economia compartilhada, eis que tudo que envolve associação voluntária de trabalhadores com interesses comuns, sejam eles vinculados à comercialização, ou à produção, ou às duas coisas, envolvendo posse coletiva dos meios de produção, não é? Pode ser do próprio trabalhador que disponibiliza para o conjunto, ou de um patrimônio comum de todos os trabalhadores que tenha gestão autônoma e democrática do empreendimento, aquilo que comumente se diz autogestão, e que haja repartição da receita líquida entre os associados, de tal sorte que estas configurações determinam
a economia solidária, os empreendimentos de economia solidária. Não é associação de capitais objetivando lucros, porque este agente econômico ele é a um só tempo tomador de decisão com base coletiva, democrática e, ao mesmo tempo, trabalhador daquela experiência associativa. Mas, afinal, como se apresentam? Como funcionam? Se apresentam sobre múltiplas iniciativas. Elas são associações, como eu falei, que podem ter tanto vínculos com o comércio, com a atividade produtiva mais diretamente, são associações agrícolas, são experiências de catadores em reciclagem de resíduos sólidos, são prestadores de serviços em limpeza, são também indústria de transformação, que tem de tudo nestas experiências. E elas funcionam com base naqueles princípios da participação no processo de tomadas de decisões. Então, são iniciativas econômicas que não visam tecnicamente o lucro. Quando nós falamos sobre essas experiências no cenário brasileiro, devemos levar em conta a dinâmica recente que ela experimentou. Porque falávamos aqui de Paul Singer e, emblematicamente, ele vai assumir uma posição de destaque, porque a partir de 2003, esta experiência ganha status de política pública, de tal sorte que, com a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho, nós vamos ter aí uma estrutura, né, na estrutura governamental, né, e a formulação de políticas de tal sorte que a economia solidária passa a integrar um projeto de desenvolvimento econômico. Políticas, orçamento público destinado a patrocinar no sentido do incentivo a estas experiências, passam a ser definidos no orçamento público nacional, com estrutura própria, e isso é fundamental para a expansão dessas iniciativas. Vamos então experimentar um crescimento no espaço nacional e gostaríamos de registrar aqui traços, os mais importantes para serem examinados em debate. E aqui queremos nos apoiar no livro Dinâmicas de Economia Solidária, que o IPEA lançou sob a coordenação de organização de Sandro Pereira da Silva, que nos oferece estes dados que são trazidos a partir do mapeamento que foi oferecido pela própria Secretaria Nacional, no CIES, com dados de 2013. Mapeados ali 19.700 empreendimentos, contando essas iniciativas com algo em torno de 1.420.000 trabalhadores, então muito expressivos. O mais interessante é que iniciativas espalhadas em mais de 2.700 municípios brasileiros, o que lhe configura em todos os estados do país uma ideia de um espraiamento em todo o território nacional. Além disso, há a observar a predominância no Nordeste com 40% dos empreendimentos, muitos deles, a grande maioria, experiências no setor rural. E aí a destacar que, de fato, cerca de 55% destas iniciativas são configuradas como empreendimentos rurais, outro tanto, 34%, como experiências urbanas e algo em torno de 10,4% experiências que tanto envolvem iniciativas que se movem para o urbano como para o rural. Há se destacar também o fato de que estas predominâncias, como nós falávamos, rurais, de empreendimentos rurais, vão se verificar em boa parte do território nacional, tanto no Nordeste, quanto no Centro-Oeste, quanto na região Norte, havendo um predomínio de empreendimentos solidários exatamente na região Sudeste. Há se caracterizar também a fragilidade institucional destes empreendimentos, porque cerca de 60% deles são empreendimentos associativos e outros 30% de associações
informais, de modo que são estruturas precárias ou intermediárias que não fornecem as condições de acesso a crédito ou mesmo de melhores canais de comercialização, porque não podem emitir nota fiscal, têm dificuldades de acessar crédito. Então, melhor estrutura, que é as estruturas cooperativadas, elas têm uma participação em termos de empreendimentos de 8,8%, ainda pequeno. Então, há uma fragilidade institucional. E isso se configura como uma dificuldade para os empreendimentos de economia solidária. Queríamos falar isso porque cerca de 77% desses empreendimentos não buscam crédito e, na pesquisa, não tinham buscado realizar investimentos nos últimos 12 meses. Apenas 22% das empresas tinham buscado empréstimos bancários e apenas 11% conseguiram, o que nos dá uma ideia da dinâmica algo dificultosa de se afirmar esta experiência e nos dá também uma ideia de para onde deveria se direcionar políticas públicas de incentivo. Em relação aos mercados, em geral, eles acessam a mercados próximos, necessitando, portanto, estabelecer redes de contatos para se fortalecer, mas apenas cerca de 20% dessas iniciativas participam de redes solidárias. Algo significativo em relação aos mercados é que apenas 2,9% desses empreendimentos acessam o mercado externo. Queria também reafirmar o papel das cooperativas, porque em que pese o número menor, elas se destacam como 30%, 8% dos empreendimentos, mas 30% do número de trabalhadores. Então, há uma expressividade deste comportamento já um tanto mais moderno dos empreendimentos solidários. A retratar, por fim, o aspecto de que o futuro dessas iniciativas haverão de estar relacionados a seu renascimento enquanto política pública, porque nos últimos 5 anos houve um decréscimo dos recursos destinados a políticas de desenvolvimento de empreendimentos solidários, houve a desestruturação, a desarticulação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, portanto, a destruição, desta política no governo federal, e de tal sorte que, para o futuro, nós temos a necessidade de imaginar se os empreendimentos solidários serão retomados como política prioritária a fazer frente a esse quadro de desemprego, de queda de atividade econômica, porque aquilo que assistimos hoje, com cerca de a perda de mais de 6 milhões de empregos formais no Brasil nos últimos 5 anos, e cerca de 8 milhões de trabalhadores de maneira geral, que perderam o emprego nos últimos anos, haverá de, certamente, os empreendimentos solidários serem requeridos como uma alternativa para o desenvolvimento econômico. Então, dadas estas formulações mais gerais sobre o sentido e a apresentação da economia solidária no Brasil, nós aguardamos, portanto, as interpelações que nos permitam desenvolver mais sobre o tema. Bom, professor Érico, a quem agradeço em nome da coordenação do evento, nos trouxe um instigante panorama sobre a situação da economia solidária no Brasil, apresentando-nos números contundentes sobre essa alternativa ao modo de produção capitalista. Bem, eu queria aproveitar o momento, antes que eu me esqueça e acabe cometendo uma injustiça, para agradecer ao Vitor, que é o nosso monitor, e Luiz Felipe, que nos socorre aqui nos bastidores das apresentações. Tá? Então fica aqui registrado esse agradecimento aos dois apoiadores, colaboradores. Tá?
Bom, dito isso, eu passo a exposição do vídeo da professora Juliana Giotto Zanchetta. A professora é doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo e tem a sua formação, tanto em mestrado quanto em graduação em Geografia pela Universidade Estadual Paulista. É pesquisadora da Rebeca, né, e o seu trabalho, a sua apresentação aqui agora, vai nos trazer um debate sobre a luta das cooperativas de trabalho de entregadores de aplicativos no país, né? E passo desde já ao vídeo. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, na medida do possível, do que a gente pode chamar de bem, né, nesse contexto pandêmico. Bom, meu nome é Juliana Giotto Zanchetta, eu sou doutoranda do programa de Geografia da USP, Geografia Humana, né? E, bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para poder participar dessa palestra. Vou dizer que é um desafio enorme gravar as coisas por aqui e fazer tudo isso à distância. Confesso que se a gente estivesse num encontro presencial, tudo seria muito mais fácil. É muito estranho falar com uma câmera sem ver a carinha de vocês por aqui, mas acho que a gente vai conseguir interagir em algum momento. Bom, então agradecer a participação, né, o convite para a participação nessa mesa. E para debater nessa mesa eu trouxe o tema do cooperativismo de plataforma e o trabalho dos entregadores dos aplicativos, que é o tema da minha tese de mestrado. Eu tenho estudado o trabalho dos entregadores de aplicativo aqui na cidade de São Paulo, e o cooperativismo de plataforma foi algo que eu me deparei ao longo dos estudos, né, que ainda estão acontecendo para minha tese, e foi algo que eu achei curioso e que de alguma forma casava com o tema da mesa, e que eu acho que pode dar um bom debate. Então, antes de mais nada, eu vou tentar contextualizar o trabalho das plataformas. Então, ele surge a partir do último quartal do século XX e se estende pela segunda década do século XXI, né? Ele vai se aprofundando ao longo desse processo do desenvolvimento do capitalismo. E aí, ele tem origem ali na transição do Fordismo para acumulação flexível, nessa organização de mundo, né? Que vai trazer uma série de reestruturações, tanto das forças produtivas, quanto das relações sociais, quanto nas relações socioespaciais, né? E a etapa mais recente dessa revolução das forças produtivas o que a gente pode chamar da Revolução 4.0, que vai trazer, em específico, o desenvolvimento da microeletrônica e o uso massivo das tecnologias da internet para as pessoas, né, que torna, então, as telas algo ainda mais ubíquo, mais móvel, mais barato, mais interativo, né? Então ele está muito mais presente na sociedade. Todo mundo não, mas boa parte das pessoas hoje se relaciona com o mundo através da tela do celular. É um modo como as nossas conexões têm sido feitas, principalmente agora nesse modelo, nesse momento pandêmico, né, em que as tecnologias da informação elas tornaram protagonistas, né? Elas, enfim, são um meio com o qual a gente consegue se comunicar. Inclusive, essa palestra está acontecendo por conta das tecnologias da informação. Enfim, mas é importante dizer que o trabalho nas plataformas, ele
ele não está restrito ao cyberespaço, né, esse espaço virtual. Muito ao contrário disso, ele é fruto da exploração de trabalho numa cadeia de fornecimento global. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na produção dos aparelhos microeletrônicos e a exploração do trabalho, por exemplo, na Foxconn na China, ou até anterior a isso, no fornecimento da matéria-prima, na exploração dos minerais que vão produzir esses aparelhos microeletrônicos. Então, é uma série de cadeias de exploração do trabalho que vão culminar no trabalho das plataformas. E aí, bom, para falar do trabalho das plataformas, eu trouxe alguns teóricos. O primeiro deles que estuda o trabalho nas plataformas é o Ricardo Antunes. E uma das coisas que ele aponta nos estudos dele é que as empresas desse momento, que ele chama de digital, informacional e financeiro, elas vêm impondo uma tríade destrutiva nas relações de trabalho. Então, elas trazem a flexibilidade, a informalidade e a intermitência como premissas para o desenvolvimento do trabalho nas plataformas. E a Ludmila Bilio, ela também vai falar sobre o trabalho nas plataformas, né? E ela vai estudar a uberização do trabalho. E ela coloca a uberização do trabalho como uma nova forma de gestão, organização e controle do trabalho, na qual os trabalhadores, através das plataformas, eles são recrutados, gerenciados, vigiados, remunerados, sob as lógicas algoritmas dessas plataformas e que são controlados única e exclusivamente pelas empresas de aplicativos, apesar de elas colocarem os trabalhadores dessas empresas como autônomos, a única coisa que resta aos trabalhadores das plataformas são arcar com os riscos e os custos das atividades, sem controle algum, de fato, sobre o trabalho, sobre os algoritmos que gerem esse trabalho, né? E, além disso, eles estão completamente desprovidos de garantias, direitos e seguranças, né? O Antunes e o Vitor Filgueiras, eles também vão falar que as empresas, elas usam como argumento para não formalizar o trabalho desses entregadores, né, nas plataformas, algumas coisas. Então, o primeiro argumento é de que essas empresas são única e exclusivamente empresas de tecnologias digitais. O segundo é que essas empresas, elas apenas fazem a intermediação das atividades nas quais os trabalhadores ofertam os serviços de forma autônoma, né? Então, esse discurso da autonomia do trabalho que cai por terra quando a gente entende que os autores, os entregadores não controlam absolutamente nada da dinâmica do trabalho. Eles não escolhem o pedido que eles vão fazer, não escolhem o lugar onde eles vão trabalhar, enfim, eles são completamente dependentes dessas plataformas, né? O outro discurso também que alega, né, que as empresas alegam para não fazer o vínculo direto com esses trabalhadores é de que essa força de trabalho ela é convertida em cliente. Então, as plataformas, elas prestam serviços aos entregadores, aos restaurantes e aos consumidores, e elas fazem essa mediação, né, entre... e todos eles são clientes dessas empresas de tecnologia digital. Então, os entregadores, eles só conseguem o trabalho ali nessa mediação, ao passo que também os restaurantes, eles só conseguem acessar o hall de clientes dentro da plataforma através do aplicativo, e os consumidores também só conseguem acessar os restaurantes e a entrega também ali. Então, elas fazem essa mediação. E essa relação, essa conversão do trabalho em clientelismo diz muito sobre
como é a configuração da exploração do trabalho nas plataformas hoje. Enfim, e aí, ao converter esses trabalhadores em clientes, eles eliminam as relações de subordinação e alegam que esses trabalhadores eles têm a liberdade de trabalhar quando e onde como quiserem, o que não é verdade, a gente sabe, né? Porque eles dependem bastante, e tanto não é verdade que um dos métodos que essas empresas utilizam como meio de punição aos entregadores é a política de bloqueios, né? Então, o trabalhador, ele fica, quando ele é bloqueado, ele fica impedido de trabalhar nessas plataformas, e muitas vezes os motivos desses bloqueios, eles não são muito claros, né? Então, de alguma forma, eles não são autônomos, né? Eles são dependentes desses trabalhos, de forma geral, e as plataformas controlam completamente. Então, essas plataformas, elas se tratam de novos instrumentos de subordinação e exploração do trabalho. Como está o trabalho das plataformas no Brasil? Tá? Eu trouxe alguns dados aqui da PNAD para a gente fazer essa análise. Então, de 2016 a 2020, contando o primeiro trimestre de cada ano, o número de trabalhadores nessa categoria aumentou muito. A gente tem um aumento de 39,2% nesses últimos 4 anos. Além disso, a gente tem o aumento da taxa de informalidade entre condutores de motocicleta. Nessa categoria, a gente tem um aumento de 67% para 71,8% de informalidade entre esses trabalhadores. A gente tem também um aumento na jornada média. Então, a jornada média ela passa a ser de 43,7 horas semanais, muito acima do que a gente tem em média em outras categorias de trabalho. E o rendimento desses trabalhadores ele é muito baixo, em média, R$ 1.199 mensais, tá? Além disso, desde o processo da expansão da pandemia, a gente tem a classificação desses serviços de entrega como uma atividade essencial, né? E aí, a partir desse momento da pandemia, a gente tem 81% dos estabelecimentos comerciais no Brasil que precisaram, de alguma forma, usar o delivery como uma ferramenta para continuar comerciando, né? Bom, a gente teve, no ano passado, durante o processo da pandemia, um primeiro movimento social que emergiu dos trabalhadores que trabalham nas plataformas de entrega, que ficou conhecido como o break dos apps, que foi uma greve dos entregadores de aplicativo que aconteceu no dia 1º de julho de 2020, e foi uma ação coletiva dos trabalhadores para tentar mobilizar algumas pautas, entre elas a melhoria das condições de trabalho, o aumento na remuneração, o fim dos bloqueios unilaterais, né, a garantia de seguro e fornecimento de equipamentos de proteção individual relacionados à pandemia do coronavírus. A gente teve, além desse primeiro movimento do dia 1º de julho, que foi um movimento de escala nacional, né, a gente teve outras 2 paralisações no dia 25 de julho de 2020 e a mais recente no dia 16 de abril de 2021. E aí, então, esse movimento, que ficou conhecido como o break dos apps, ele é, de alguma forma, um fortalecimento, ele mostra o fortalecimento da consciência de classe desses trabalhadores, né, que estava esfacelada por conta do isolamento e do discurso do empreendedorismo, da autonomia desses trabalhadores, né, e também pela competição entre eles pelas corridas dentro dessas plataformas. E aí, então, a partir desses movimentos sociais
que surgem a partir da insatisfação desses trabalhadores com a situação do trabalho nas plataformas, é que a gente tem o surgimento dessa ideia do cooperativismo de plataforma, que não é uma ideia nova, né? A ideia do cooperativismo vem lá da economia solidária, né? Então, a ideia que une os princípios democráticos de solidariedade junto com a inovação e eficiência das plataformas e a criatividade das plataformas, né? Não só no consumo dos produtos, mas também na reorganização do trabalho. E aí o Trevor Schultz, que é um dos principais autores que vai falar do cooperativismo de plataforma, ele vai propor 10 princípios para o cooperativismo de plataforma. O primeiro deles é que essas plataformas elas devem ser de propriedade coletiva, elas devem proporcionar pagamentos decentes e seguridade da renda desses trabalhadores, a transparência e a portabilidade de dados, porque é uma coisa que os aplicativos não fazem, né? Inclusive, boa parte da renda desses aplicativos hoje não é nem na exploração do trabalho, das entregas, é muito na venda dos dados dos consumidores, porque eles têm acesso ao mapeamento da demanda, né, de consumo, e aí eles conseguem vender esses dados para toda uma rede de consumo, né? Enfim, então, a transparência e a portabilidade de dados é fundamental para uma plataforma socialmente justa, né? A apreciação e o reconhecimento dos trabalhadores que compõem a plataforma, o trabalho codeterminado, uma moldura jurídica protetora, proteções trabalhistas portáveis e benefícios, proteção contra comportamentos arbitrários, rejeição da violência excessiva no ambiente de trabalho e o direito de desconectar. Então, a ideia de extinção de subordinação dos trabalhadores, permitindo que eles tenham um livre gerenciamento do trabalho, que eles sejam verdadeiramente autônomos, né? Sem depender do monopólio dessas empresas de delivery. E aí, então, que eles possam conseguir escolher e gerir, né, de fato, as estratégias de entrega, de rota, de horário de trabalho, enfim. Então, os dois princípios básicos para o cooperativismo de plataforma é a autonomia e a democracia e a autogestão, né? Alguns exemplos dessas plataformas na Europa são o Mensacas, a Urbis e a CoopCycle. São empresas que são aplicativos que surgiram a partir de movimentos sociais também de trabalhadores nesses países. E no Brasil a gente tem algumas cooperativas que são pequenas e locais. Uma delas é a FENAMOTO, que está ligada à Federação Nacional dos Trabalhadores Motociclistas e Autônomos. O Despatronados, que é uma das maiores e mais recentes, ela vem do movimento dos entregadores antifascistas no Rio de Janeiro e ela pretende se tornar uma cooperativa. Ela já funciona como uma alternativa mais justa ali no Rio de Janeiro e eles estão nesse processo de construção da cooperativa em si. A gente tem o Buscar Express, que existe desde 99 em Porto Alegre, e ela é também criada para atender o objetivo desses clientes insatisfeitos com essas empresas tradicionais de entrega. E hoje ela tem mais de 400 associados em atividade. A gente tem a Ciclo Courrier, que é uma empresa também, tem a gestão horizontal, ela oferece serviços de entrega por bicicleta lá no Rio de Janeiro. E a ideia do cooperativismo, então, todos os trabalhadores têm direito a voto, participam dos processos decisórios e consideram o processo da empresa como uma empresa sustentável. A Fema Express, que é um coletivo de mulheres
aqui na cidade de São Paulo, de mulheres motociclistas, né? A Pé de Vento, que é em Florianópolis, também de bicicleta, né? E a ideia de trabalhar também o movimento de mobilidade urbana. Bom, os desafios do cooperativismo de plataforma. O primeiro deles é tentar competir com os grandes capitais. Obviamente, é muito difícil você sobreviver enquanto empresa num lugar onde existe um monopólio de capital, né, desse nicho. A dificuldade de manter as estruturas democráticas nessas formas competitivas, né? Então, desconstruir a hierarquização, que é o modelo tradicional de mercado, né? E o mais evidente é a possibilidade dos entregadores criar empresas intermediárias sem reproduzir esse processo de precarização. Enfim, é isso. 20 minutos é pouco para falar sobre o tema, e eu ainda estou desenvolvendo, então tem muita coisa a ser estudada, né? E aqui estão algumas referências. Então, obrigada e vamos conversando. Bom, a professora Juliana nos trouxe um tema que é extremamente atual, né, que diz respeito à exploração da força de trabalho por esses aplicativos, né, e tão importante quanto a organização desses trabalhadores, né, para, enfim, fazer o enfrentamento desse processo. E isso tudo a partir de um olhar geográfico. Bom, dito isso, né, gostaria de fazer uma brevíssima síntese, né, dizendo que as palestrantes e o palestrante, eles nos trouxeram temas que tocam na realidade brasileira, mas não exclusiva a essa escala, uma vez que todos esses processos, eles são uma realidade praticamente planetária, expondo, por um lado, as contradições da produção capitalista do espaço, seja por meio do modelo do supermercadismo, né, ou da exploração da força de trabalho, e também nos apresentam centelhas de esperança expostas principalmente na organização de trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade, né? Então, nesse sentido, a gente abre para que os interessados possam dialogar com as palestrantes e o palestrante. E aí peço desde já que eles adentrem a nossa sala virtual. Vamos lá? Alguma pergunta, alguma observação, algum diálogo? Paulo, eu vi que Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui compartilhando essa mesa. O trabalho da Juliana, que já conheço um pouco, conheci o trabalho do professor Érico. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente hoje nessa mesa. Vi no chat do YouTube que tinha uma pergunta talvez mais direcionada para a Juliana, perguntando se os trabalhadores de aplicativos, se eles são registrados em carteira. Acho que a Juliana poderia falar um pouco sobre isso, não, Ju? Posso sim. A princípio, não. De forma geral, o processo de contratação desses trabalhadores, ele é completamente informal, ele é simplesmente feito por um cadastro dentro das plataformas, né? E ele, de longe, dispensa registro em carteira e, inclusive, fomenta esse processo de destruição das leis trabalhistas que foram
embasados, né, pelas reformas trabalhistas recentes que a gente teve. Então, não, eles não são registrados. Existem algumas categorias de trabalhadores que trabalham nessas plataformas, então os desenvolvedores digitais, sim, têm um vínculo maior com essas empresas. O núcleo duro, né, não falando dos entregadores, mas existe um núcleo duro ali que sim, tem esse vínculo. E os trabalhadores que estão dentro dos supermercados, que são as pessoas que fazem as coletas das compras, trabalham diretamente com a empresa, e esses sim são contratados também, mas os entregadores, por si só, não. Lembrando que a pergunta foi feita por Rosane Rodrigues Araújo. Eu queria aproveitar e perguntar tanto a Tatiane quanto ao Érico, né, quais são as perspectivas que vocês vislumbram para a economia solidária num quadro pós-pandemia. Vai começar, professora Tatiane. Paulo, eu acho que algumas considerações que a gente precisa fazer. O professor Érico, por exemplo, apresentou que o Estado brasileiro, a partir de 2003, colocou a economia solidária como uma política pública. Isso foi em razão de uma articulação dos movimentos de economia solidária no Brasil, foi uma demanda apresentada, essa demanda surgiu no Fórum Social Mundial, né, no início dos anos 2000. Então, mas ainda como política pública, ela teve um investimento bastante reduzido se a gente comparar com todas as outras políticas públicas que dizem respeito ao mundo do trabalho e às atividades econômicas, né? Mas esse investimento do Estado foi importante, né? Ainda que muito aquém daquilo que a gente apresentaria como demanda, eu acho que esse apoio do Estado foi importante. Nesses últimos anos, esse apoio foi, enfim, né? A política pública se encerrou porque a gente talvez viva não só um momento de neoliberalismo, mas ultra-neoliberalismo. Então, qualquer tipo de organização dos trabalhadores vai ser inibida por esse Estado, né, e por essas forças que dominam o Estado nesse momento. Ainda assim, a gente vê organizações de trabalhadores que resistem, né, e que se reorganizaram no contexto da pandemia, né. Eu penso que a virtualidade dessas organizações, desses trabalhadores, né, claro que a possibilidade deles conseguirem reproduzir as suas vidas, sobreviver por meio de uma atividade econômica, sobretudo no momento em que o mercado formal de trabalho se retrai, né, o trabalho da Juliana aponta isso também, a partir do trabalho dos entregadores, né, para além dessa possibilidade de reproduzir a sua vida, né, porque a gente tem um mercado de trabalho muito retraído, eu vejo que a potência dessas organizações está na mobilização política desses trabalhadores. Todas as experiências que eu pude acompanhar de mais de perto, né, a gente percebe, observa que os trabalhadores desses coletivos, eles estão implicados com as comunidades onde eles vivem. Então, esses trabalhadores estão não só atuando para reivindicar ações, políticas públicas para a economia solidária, mas eles estão atuando em outros movimentos sociais nas cidades. E isso é uma resistência. E eu vejo com isso como uma possibilidade, né, dessa articulação de movimentos, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia e pós-pandemia, do fortalecimento de alguns laços sociais. Então, esses empreendimentos, eles tiveram que se reorganizar, muitos deles. Uma das principais formas de comercialização deles são as feiras de economia solidária, que pararam, né, as suas atividades precisaram parar em muitos lugares, mas conseguiram se reorganizar a partir de formas de comércio eletrônico, dessa articulação que eles têm tão direta com os consumidores, né, essa proximidade com os consumidores. Então, eu vejo potência principalmente nisso, na organização política desses trabalhadores, que tem como viés uma atividade econômica, mas que tem um laço muito forte com os lugares onde eles estão inseridos. Então, eu vejo com
muita potência isso. Nós temos que pensar no seu microfone. significado. Alô? Agora... Tá ok? Já estão me ouvindo? Pois bem, quando falamos sobre economia solidária, múltiplas dimensões podem ser abordadas. Uma delas, a questão de uma solução para a dimensão do desemprego. Enquanto política de desenvolvimento, ela pode ser abordada em diversos aspectos, né? Porque também há o tipo de prestação de serviços ou produto, né, com que ela se realiza. Especificamente sobre mercado de trabalho, a proposta de economia solidária já é uma proposta de resistência, né? É um tipo de resposta ao desemprego, ao desmonte. Nós estamos vivendo, digamos, já pressionados, digamos assim, por uma revolução tecnológica, já como se diz, a revolução tecnológica 4.0, ela tem já sinalizado para uma quebra de empregos muito significativas e reestruturação de atividades produtivas, que tem já implicado, né, numa necessidade de respostas, outras alternativas de emprego e de renda. Então, a economia solidária insere-se desta forma. Significativo, quando eu tinha falado na exposição, de que, pelo mapeamento, teríamos algo em torno de 1,5 milhão de pessoas envolvidas nestes projetos, cerca de 2/3 dessas pessoas que ali estão integradas nesses esforços foram trazidas em apenas 2 décadas, em menos de 2 décadas, melhor dizer. Então, vejamos, foi uma expansão significativa. Ela não é capaz de dar conta, como tinha relacionado, aos cerca de 8 milhões de pessoas que recentemente perderam o emprego, né? E tínhamos falado de algo em torno de 6 milhões, especificamente com carteira assinada. Então, lógico que é um nível de resposta, mas não é exatamente através da economia solidária que vamos dar respostas a todos os problemas do mercado de trabalho no Brasil, né? É uma faixa interessante e importante, principalmente porque ela nos oferece mecanismos novos de interação, e falávamos sobre essa ideia da solidariedade, que nos últimos 50, 60 anos, tínhamos trazido a ideia de solidariedade como algo externo, ou seja, algo que chegava ao ambiente econômico através do Estado. Não, digo, o ambiente econômico interno, setores produtivos, não é? As formas de comercialização. Então, nós meio que compensávamos todas as distorções que o mercado propiciava através de políticas compensatórias. Começamos a imaginar uma possibilidade de respostas no interior de atividades econômicas, em que elas pudessem ter estas dimensões de solidariedade, de reciprocidade, que caracterizam empreendimentos com este verniz, não é? Agora, o problema que encontramos, em que pese potencialidades que foram geradas ao longo dessas 2 últimas décadas, é que nós temos não só a pressão da revolução técnico-científica, que é, digamos assim, uma tendência mais geral, mas ainda incorporadas a ela os elementos de crise, a crise econômica específica, e aí já estamos vivendo algo em torno de 5 anos, e de uma nova concepção de governo que colocou a questão da economia solidária como uma política a não ser incentivada. Então, destrói-se a estrutura, né, governamental montada, e programas que eram vinculados a cooperativismo foram diluídos, né, e colocados em outras pastas e não executados o orçamento. Na realidade, é essa a questão. Então, nós temos esses desafios a dar conta, quer dizer, nós precisamos retomar uma política. Independente disso, lógico que os empreendimentos, eles têm resistido, né? Essas iniciativas estão presentes. Em particular, nós temos que ver se essa resposta ocorre afirmativamente, como mudança no ambiente institucional, não é? Num cenário de recuperação frente à pandemia,
e um tipo de resposta mais elaborada, porque, digamos, nesses 20 anos, nós conseguimos identificar os espaços de fragilidade com que a política pode atuar, e esta política voltada ao incentivo deve observar aquelas fragilidades que tinha colocado na exposição, ou seja, nós temos destes empreendimentos têm sido capazes de alcançar financiamentos, têm dado resposta em algum nível de investimento, porque são cooperativadas, têm institucionalmente capacidade de acessá-lo. Então, a formalização, 30% são associações informais, ela tem, digamos, é um desafio para quem queira fazer políticas, e mecanismos de apoio, de incentivo, que sejam focados para estes empreendimentos, o que envolve política pública, né? Então, eu gostaria de perceber de que retomada de investimento com essa feição de economia solidária só se dará efetivamente se nós tivermos um clareamento, né, da institucionalidade brasileira. Conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Aí, Paulo, eu não sei, eu continuei falando, não sei se estava sendo percebido, né? Porque eu vi que tinha caído o sinal das professoras e o seu também. Vocês me ouvem? Sim, Paulo. Acredito que sim, Érico. Pelo menos eu estava te ouvindo. É só. Não. Temos duas perguntas, uma da professora Alessandra e outra. Eu gostaria de pedir que alguém fizesse essas perguntas aí, porque meu celular, minha internet está oscilando demais. A professora Alessandra, ela professora Alessandra. Quer que eu leia? Os apresentadores acreditam na possibilidade de uma ruptura desse modelo liberal a partir das lutas e resistências dos grupos e iniciativas solidárias? Bom, eu acredito que sim. Posso falar pela experiência que eu tenho visto dos entregadores. Assim, ontem a gente estava discutindo exatamente isso. Assim, se existe um sopro de esperança em todo esse contexto que parece bastante perverso, né, em relação à uberização do trabalho. E eu penso que a organização, como a Tati falou, que transcende a organização econômica, mas que vai na formação política do sujeito, ela é, sim, sobre um momento de ruptura, né, importante, que vai, como eu falei, fomentar essa coisa da consciência de classe e que vai além da solidariedade, né, e da democracia, vai fortalecer esses dois pilares. Mas eu acredito, sim, que são formas de resistência super importantes. E que são, talvez, o caminho para onde a gente deve olhar para falar da exploração do trabalho desses sujeitos na cidade. Quer falar primeiro, Érico? Eu acho que essa questão da mudança do modelo liberal, ela é muito mais ampla do que uma resposta possível em termos de economia solidária, né? Ela alcança um nível de
de percepção mais ampla, que vai envolver, né, certamente, movimentos populares e uma resistência democrática, creio, no país, que ela é de mais largo alcance do que unicamente referida às experiências de economia solidária, mas elas têm, digamos assim, um germe, né, de valores que são importantes, até falando em termos pandêmicos hoje, né, que nos ajudam numa boa contaminação, né? Eu acho que contamina bem o ambiente econômico você falar em solidariedade, reciprocidade, né, cooperação, né? Esses aspectos têm muito a ensinar, né, ao nosso mundo econômico como um todo. Eu falava desse homem econômico que nos referimos, né, tanto na academia, quanto, evidentemente, no agir econômico concreto, né, das pessoas, dos indivíduos. Eles são muito focados, né, em valores que aproximam mais do egoísmo, né? Essa palavra nova que se criou, autointeresse, mas é o egoísmo, e não necessariamente a solidariedade. Trazer a solidariedade para o ambiente econômico, eu acho que é, digamos, o elemento fundamental, né? E ele nos ensina para um alcance mais largo, né? Porque quando vemos até mesmo políticas como o de combate à pandemia, o que nos falta verdadeiramente é um sentido de solidariedade, é um olhar para o outro, é uma capacidade de enxergar a sociedade em primeiro plano, né? Então, essas questões trazidas pela economia solidária nos fornecem instrumentos e mecanismos para pensar políticas sociais de um alcance mais generoso, né, capaz de alcançar as necessidades da nossa população, e particularmente dos mais necessitados, dos mais carentes, né? A ideia de alcançar essas necessidades talvez seja, digamos assim, as lições melhores que podemos ter das iniciativas de empreendimentos solidários. Eu queria falar bem brevemente, porque vejo que tem uma pergunta do Carlos Henrique aqui também, mas sobre essa questão da professora Alessandra, eu vejo a possibilidade da articulação do movimento da economia solidária com outros movimentos de luta no Brasil. Como a economia solidária, ela propõe uma ruptura entre aqueles que detêm meios de produção e aqueles que vendem a sua força de trabalho, então acho que isso é um enfrentamento importante ao capitalismo, né? Esses movimentos, eles têm uma potência de transformação muito importante, mas eu vejo que é a articulação deles com outros movimentos, por exemplo, que vão questionar propriedade privada da terra, que vão questionar, né, a estrutura fundiária que a gente tem nesse país, tanto no campo quanto na cidade. O mais rico da economia solidária, no meu entendimento, é essa pedagogia autogestionária, como alguns de nós aqui falamos, né? Então, eu acho que é a articulação dos movimentos que oferece a possibilidade da gente pensar uma transformação, né, que seja mais profunda, uma transformação social que seja mais profunda. Você está sem o microfone. Desculpa. Bom dia a todos, tudo bem? O professor Paulo está enfrentando uma dificuldade de conexão muito grande, tá? Ele pediu para pedir desculpas a todos os presentes, porque está travando muito, mas a partir daqui a gente assume e continuamos o nosso debate, tá bom? Então, vou pedir a Vitor que coloque para a gente a próxima pergunta, se houver. Acredito que não há mais perguntas, mas eu vejo aqui que há vários agradecimentos, né? Várias pessoas muito importantes. Oi, professora. Tem uma pergunta do Carlos Henrique, pelo menos na nossa tela aqui estava aparecendo. Ah, sim. Então vamos retornar. Pode se sentir à vontade para começar a sua exposição, professora. Carlos Henrique, esse movimento de apoiar o comércio local, de fato, ele foi bastante difundido durante a pandemia, mas não diretamente relacionado com
com a economia solidária. Vamos pensar que a economia solidária ela ainda está muito restrita a um setor da sociedade que conhece, né, esses empreendimentos, essas formas associativas e cooperativistas de produção, distribuição, troca e consumo. Então, não é tão difundido, eu acho que só em alguns setores da minha realidade, aqui mais local, quem ativamente consome da economia solidária é necessariamente professores da universidade, não são exatamente setores mais populares da cidade, que tem conhecimento do que é produzido aqui pelos coletivos da economia solidária. Então, de toda forma, acho que é importante a gente realmente pensar nisso, pensar em apoiar o comércio local. A gente tem um momento em que a concentração financeira dessas grandes corporações mundiais, elas nos invadem, né? Não é só no setor de abastecimento alimentar, mas aí a gente vê as grandes corporações, né, dominando o comércio eletrônico. Eu acho que toda forma de apoiar, né, aquilo que é o local é fundamental. Mas a economia solidária aparece de forma ainda muito, muito residual nisso, né? Então, era isso que eu queria colocar. Os demais professores têm alguma colocação sobre esse assunto? Só observar o seguinte, essa dinâmica nova do comércio que foi introduzida não, quer dizer, foi dinamizada com a questão pandêmica, né? As novas formas com utilização de comércio eletrônico muito mais acentuado, já existia, mas acentuou, ela coloca desafios também para esses empreendimentos, não é? A forma de apoio, por exemplo, que a universidade e as incubadoras tecnológicas que têm interagido, quer dizer, elas fornecem uma possibilidade, não é, de trazer estes elementos novos para o ambiente do comércio urbano. E, em particular, há que se sinalizar que um dos aspectos que tem sido mais valorizados como tendências de comércio para o futuro, né, as principais agências de avaliação de tendências de comércio têm colocado questões como sustentabilidade, né, o tipo de produto e com vínculos com a natureza, são coisas que estão muito vinculadas à agroecologia e, dentro da agroecologia, muitas iniciativas do campo da economia solidária. Então, despertam, digamos assim, sinalizam ambientes possíveis de investigação para criação de produtos vinculados a estas experiências solidárias, né? De modo que acredito que estão sinalizados, né, caminhos possíveis de desenvolvimento, né, que se associam a essa percepção de consumo nova trazida nas condições pandêmicas. Muito interessante a sua fala, professor. A professora Juliana gostaria de falar também algo para complementar? Não, eu acho que é isso. A gente observa mesmo isso que a Paty falou, mas não necessariamente vinculado à economia solidária, mas que não deixa de ressaltar o papel importante que esses atores têm na economia, né? Esses pequenos produtores individuais, e que eu acho que são... E aí esse contexto do desemprego que foi reforçado, né, com a crise pandêmica, ele torna esse tipo de economia do apoio ao seu bairro ainda mais evidente, né? Porque as pessoas, elas precisam buscar alternativas, né, de produção e emprego e produção de renda, né? Então, é isso, assim. Certo, professora. Muito obrigado. Dando sequência, nós recebemos mais uma pergunta da professora Alessandra. Ela pergunta para a professora Tatiana, e os demais podem se sentir à vontade também para fazer essas colocações. Então, a pergunta é a seguinte: professora Tatiane, você acredita que o comércio local tem como fazer frente a essas grandes redes de supermercado? Alessandra, por eles próprios, não. A gente tem toda uma estrutura de concentração financeira, né, que coloca em muita desvantagem os pequenos comerciantes em relação a todo o acesso ao financiamento, né, que as grandes redes possuem.
Então, o que a gente precisa pensar é como pensar isso de forma mais estrutural. Por exemplo, como que o Estado pode intervir, né, numa forma de proteger os pequenos comerciantes? Em outros lugares, na França, por exemplo, já existiu uma lei de proteção ao pequeno comércio, né? Na forma como a gente está estruturado hoje, eu vejo que o papel do Estado é fundamental, né? Você pode criar uma articulação de pequenos comerciantes, mas o acesso que eles vão ter aos fornecedores, a todo um sistema que está sendo dirigido por essas grandes corporações, coloca em muita desvantagem. Então, eu acho que o papel do Estado aí é primordial, né? De intervir como que essas grandes redes elas atuam no país, né? E é claro que isso envolve múltiplas esferas, né? O Estado. Eu não gosto de responsabilizar os consumidores. Eu acho que a gente não pode responsabilizar os sujeitos individualmente pelo seu consumo, já que a gente tem uma estrutura imposta que vai nos direcionar a consumir, né? Então, isoladamente, mesmo com uma forma de articulação entre eles, eu vejo que as condições são muito desfavoráveis nesse sentido. Muito obrigado, professora Tatiane, professor Érico, professora Juliana. Desejam fazer alguma colocação? Estão à vontade, né? A professora Alessandra agradece a sua resposta, professora Tatiane. E temos aqui também vários agradecimentos. Eu gostaria de comunicar aos nossos participantes, aos nossos inscritos, que a lista de presença já se encontra disponível, tá? No chat, já foi colocado pelo nosso monitor Vitor. E realmente dizer que esse momento ele oferece muitos desafios, né? A gente está aqui num formato completamente novo, numa série de possibilidades que no presencial não existem, e aí a gente precisa se adaptar, né? Haja vista que a gente está se aproximando do nosso momento de encerramento, que é às 11 horas, eu gostaria de pedir aos professores que fizessem suas considerações finais, seus agradecimentos, suas últimas colocações. Tem uma ordem inicial? Pode ser a senhora primeiro. Tá bem. Eu agradeço mais uma vez imensamente a organização do Encontro Nacional da Rebeca e do Seminário Regional de Comércio e Consumo na cidade. Acompanhei um pouco mais distante todo o trabalho da organização, e fazer um evento no momento em que estamos vivendo é uma resistência e é uma forma de luta, no meu entendimento. Então, nesse primeiro momento, eu quero parabenizar e agradecer mesmo que essa comissão decidiu dar continuidade à realização desse evento. Queria também mandar aqui um abraço muito carinhoso para a professora Silvana Pintaldi, dizer que a gente está muito ansioso para voltar a debater com ela, né? E a gente, nesse momento, não pôde ter a presença dela aqui, mas eu queria mandar um abraço muito carinhoso para ela e agradecer a presença mais uma vez, debater com a Juliana, debater com o professor Érico, com o professor Paulo, e então agradecer imensamente essa possibilidade de debater, e que em outros momentos a gente volte a discutir questões como essa mesa nos suscitou hoje, e que a gente possa vislumbrar, através das experiências que a gente está acompanhando e que foram apresentadas aqui pelos colegas debatedores, que a partir dessas experiências a gente consiga enxergar possibilidades de subverter uma lógica tão precarizadora das nossas condições de vida, né? E que a gente possa teorizar sobre isso e botar em prática isso que a gente está discutindo aqui. Então, que outros momentos surjam, eu agradeço mais uma vez e coloco-me à disposição para quem depois quiser continuar a dialogar. Um abraço e bom dia para todas e todos. Tenho certeza que é um prazer para todos nós ouvir as suas colocações, sempre muito enriquecedor. Professor Érico. Um abraço a todos. Eu fiquei absolutamente encantado
né, com a participação das professoras, jovens professoras, né, e integrando um ambiente do domínio mesmo da geografia. Espero que tenha trazido alguma contribuição nessa visão mais geral da economia solidária para criar esse ambiente de debate. O evento se constitui, portanto, numa ferramenta importante para estes dias, né, de oferecer respostas, possíveis indagações, mais do que tudo, criar caminhos alternativos de investigação para nos possibilitar a superação das dificuldades presentes, que são muitas. Haveremos de superar, certamente, não é? Com o empenho, com o esforço, com a visão renovada sobre as cidades, sobre a solidariedade e sobre uma economia que seja, afinal de contas, capaz de abraçar, né, esse contingente imenso, né, de excluídos e marginalizados por uma dinâmica, né, de orientação econômica que subverte a ideia do bem comum. Então, de qualquer, e sobre todo o alcance, esse encontro tem uma importância, tem um significado para os instantes atuais. Quero agradecer, portanto, a coordenação e, novamente, abraçar as professoras debatedoras e o professor Paulo, que, infelizmente, teve problema de conexão. Um abração para ele. Somos nós que agradecemos sua presença, professor, e preocupação com o nosso evento. Por fim, a professora Juliana. Bom, também queria agradecer, né, a oportunidade de aprender, antes de mais nada, com os meus colegas debatedores, porque eu acho que são grandes aulas, né? Eu ainda, enquanto aluna, estou aqui aprendendo muito, né? E gosto das provocações e das instigações que eles trazem para a gente, sempre muito didáticos. Então, agradeço de verdade e agradeço também o convite para participar dessa mesa e para pensar esses temas, né, que são tão caros à geografia, né? Então, pensar nas permanências e nas rupturas do comércio e do consumo. E agradecer também a toda a organização do evento, todo o esforço que fizeram para que isso seja possível, né? E agradecer ao Paulo, que não conseguiu estar conosco, e agradecer ao Vitor, que é o monitor, né? E ao Luiz, que está nos ajudando nesse momento. Então, e também mandar um abraço para a professora Silvana, como a Tatiana lembrou, ela realmente fez muita falta nesse evento. Mas a gente espera de verdade que logo ela esteja bem, para que a gente possa seguir nesse debate por muito tempo ainda. E em nome da comissão, só me resta agradecer a presença dos três, para a gente é extremamente enriquecedor. Hoje nós chegamos à reta final do nosso evento, então temos aqui a nossa terceira mesa, que foi mais um sucesso, né? Vários comentários de parabenização, várias participações, questionamentos extremamente pertinentes. Eu, particularmente, não sou da área da geografia, sou da área da engenharia civil, mas eu penso que a política ela precisa estar inserida em todos os contextos, né? Como cidadãos, como seres pensantes, nós não podemos nos abster de pensar. É muito importante e muito necessário. Este formato traz desafios muito característicos, então nós estamos à mercê de uma tecnologia que ela, quando a gente mais precisa, ela falta, não tem como, mas a gente tem que seguir em frente, né? Porque a educação precisa continuar. No momento como o que estamos vivendo, é importante nós nos politizarmos. Então, discussões como essa precisam acontecer. Eu gostaria de estender o convite aos professores, a todos os nossos participantes. Hoje à tarde nós ainda teremos o grupo de trabalhos 3, onde serão apresentados os artigos que foram aprovados para publicação no evento. Então, são artigos extremamente pertinentes, discussões extremamente necessárias, né? Será às 2 horas, será transmitido também pelo YouTube, e eu tenho certeza que contar com a sua participação, com a participação dos nossos inscritos, será ainda mais enriquecedor. E à noite, às 19 horas, teremos uma conferência de encerramento,
Eu vou até pescar o tema aqui para que eu já possa falar para vocês de antemão. Só um instante que a gente chega lá. Então, à noite, nós teremos a presença do professor doutor Carlos Henrique da Costa Silva, da Universidade Federal de São Carlos, com a mediação do professor doutor Cláudio Ressurreição, que é conhecido nosso, e teremos essa conferência com o tema Os Espaços de Comércio e Consumo na Reestruturação do Urbano, Mudanças, Permanências e Contradições. Então, será um prazer, novamente, contar com a sua participação, e eu espero que estejamos juntos nestes próximos 2 momentos. Vocês gostariam de fazer mais alguma colocação? Então, por aqui encerramos. Agradecer também a Vitor, que esteve conosco, ao professor Paulo, pela sua participação, principalmente pela sua preocupação, porque ele está aqui de coração partido, porque não conseguiu ficar até o final, mas eu tenho certeza que a contribuição dele já foi muito significativa. Né? Muito obrigado a todos e que tenhamos um excelente dia. Tchau, tchau. Até mais.